Nesse momento de mata-mata, a gente sabe que as noites de Champions têm um momento diferente quando é jogo do Real Madrid. Mas essa noite de Champions específica, ela eu vou dizer que é mais do que madrilenha. Ela é uruguaia. Eu vou quebrar meu protocolo aqui de falar dos jogos em ordem a partir do momento que eles começam, e hoje eu vou abrir esse vídeo falando de Real Madrid e Manchester City. Já vou pedir para você deixar o seu like também, escrever aqui tudo que você achou dessa fase de oitavas de final da Liga dos Campeões e, claro, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, porque é o seguinte, cara, que amasso inesperado do Real Madrid em Santiago Bernabéu hoje. Os dois times tinham problemas, os dois times tinham desfalques, os dois times estão brigando, mas não são favoritos para os seus campeonatos locais. Ainda assim, havia um favoritismo do City, porque o momento é menos conturbado, o que não se refletiu em modo algum dentro de campo. Vamos pouco a pouco desse jogo? O Real Madrid de 7 desfalques e com uma escalação meio que pronta, só tinha uma dúvida, que é quem faria o jogo centralizado. Se podia ser o Vinícius, se podia ser o Ben Dias e tal. E a decisão do Arbeloa foi de colocar o Vinícius aberto, bastante pela ponta. O Valverde acabou entrando pela meia direita e centralizado não tinha um atacante de fato. Às vezes Arthur Güler, às vezes Ben Dias se posicionava mais próximo à área adversária. Mas o jogo começou bem ruim para o Real Madrid, principalmente com o Doku infernizando o lado de Alexander-Arnold. Eu até brinquei na hora, nos momentos iniciais do jogo, que eu falei que estava se arrependendo que entanto pediu Arnold como lateral. Xabi Alonso às vezes que teve possibilidade acabou escalando o inglês como meia, e toda vez que o Arbeloa escala o Arnold na sua posição de origem, ele escancara todos os seus defeitos na posição. Então o City começou bem, com o Doku vindo para cima, Semenyo criando chances, Bernardo Silva também, até que um elemento entra no jogo para valer. E eu ainda não estou falando do Valverde. Estou falando de Thibaut Courtois. Courtois que já tem assistência nessa Champions. No que podia ser uma comum saída de bola, ele simplesmente enxerga o Valverde no campo de ataque e de próximo ao gol faz um passe perfeito no pé do uruguaio nas costas de O'Reilly. Passe suficiente para o Valverde se lançar em velocidade sem ser alcançado pelo lateral adversário, fazer uma finta para driblar o goleiro e marcar o primeiro gol do jogo. A partir daí, meu amigo, é show de fé de Valverde. Se ele marcou aos 20 minutos com a ajuda do Courtois, aos 27 ele marca o seu segundo, com um belo passe, que rolou com desvio, mas a bola foi do brasileiro Vini Júnior, e depois ainda fez o terceiro, ainda na primeira etapa, deixando o Manchester City completamente atordoado. Eu falei que o momento do Real era mais confuso, era mais recheado de polêmicas. Confuso foi a atuação do City durante todo o restante do jogo. Rubem Dias falhando, a zaga se confundindo, errando o posicionamento. O Haaland não participou. Eu só lembrei que o Haaland estava em campo quando ele sai, já no final da segunda etapa. Porque ele não teve condição nenhuma de aparecer. A gente sabe que o Haaland é esse atacante, mas de esperar jogo, de esperar a bola chegar para concluir, a bola não chegou em momento algum do jogo. O único momento que o City teve de tentar alguma coisa foi, na real, pelo Donnarumma. Quando o Donnarumma salvou a finalização de Brahim Dias, no comecinho da segunda etapa, e o pênalti cobrado por Vinícius Júnior, também ali no meio do segundo tempo, né? Então, assim, surpresa pelo resultado, pelas condições, pela temporada que o Real Madrid faz? Sim, mas nada além de Real Madrid, nada além de um jogador absurdo e do baita meio de campo que é Fede Valverde. O uruguaio que pelos primeiros 15 minutos estava com uma condição muito mais defensiva do tanto que o Arnold sofreu para marcar o Jeremy Doku e terminou o primeiro tempo marcando 3 gols. Foi obviamente o melhor em campo e pode ser o cara da classificação do Real. Sempre tem um, né? Já foi Vinícius, já foi Rodrigo, dessa vez o cara da classificação do Real contra o City pode ser o Valverde. Como nota, outras duas coisas também que aconteceram, o City teve uma chance logo no finalzinho do jogo com o O'Reilly,
né, que ele aproveita ali uma bobeada da defesa para meter o pé na bola, e uma linda defesa do Courtois, é o que o lance se resulta, e também uma lesão que a gente ainda vai ver do Tchouaméni. O Tchouaméni, ele sofre a lesão, ele sai de campo, e a gente vai ver ainda o que vai acontecer, né? Lembrando que é um Real que já não conta com o Mbappé, já não conta com o Jude Bellingham, e pode ter mais uma perda importante, já que o Tchouaméni, ele além de ser um bom jogador, não vou dizer que ele é um extremo titular, mas é um bom jogador, e tem uma questão de poder fazer mais uma função dentro desse time do Real Madrid. Do lado do City, é tentar sonhar com alguma coisa que pode ser feita em Manchester, porque em Madrid nada deu certo para a equipe de Pep Guardiola. Mas o City não foi o único inglês que não saiu com um gosto tão bom. Eu vou até ir para um que saiu com gosto mediano, que é o Arsenal. O Arsenal enfrentou hoje o Bayer Leverkusen na Alemanha e saiu com resultado de 1-1. Resultado que talvez para o Arsenal foi até bom. Para mim, o Arsenal tinha quase que uma pré-obrigação de vencer esse jogo ainda nas condições de ser fora de casa. Mas pela grande campanha que fez na primeira fase. O Arsenal só não venceu quando não mandou o seu time titular a campo. E agora contra o Bayer Leverkusen, uma equipe ainda fragilizada, o Arsenal podia vencer. O Arsenal construiu um jogo para vencer. Mas em campo isso não rolou. O primeiro tempo ele é bem morno, ele é bem frio, para usar o termo certo aqui, sem muitas oportunidades para ambos os lados, e a situação muda na segunda etapa com um gol de cabeça do Anders. E é muito engraçado esse gol de cabeça, porque o Leverkusen brincou antes do jogo que ia proibir escanteios do Arsenal, e o próprio administrador da página deles do Twitter comemorou que fizemos um gol de escanteio. Se eu achar o tweet, eu vou colocar aqui no vídeo agora. E o Leverkusen sonhou bastante com a vitória. A questão é que as substituições do Arsenal foram boas, né? O Arteta soube mexer na equipe. Entram Gabriel Jesus no finalzinho do jogo, mas um pouco antes entraram o Madueke e entraram o Havertz. E esses dois últimos acabaram sendo importantes para o empate. Madueke sofre o pênalti e o Havertz cumpre o seu papel de fazer a lei do ex. Não comemora o gol, mas faz o suficiente para o Arsenal ter uma vida mais tranquila no Emirates, né? Esse Arsenal já há algum tempo não joga muito. Esse Arsenal já há algum tempo sofre e pena um pouco para pontuar na Premier League, mas tem uma vantagem que é de 7 pontos e um jogo a mais. Na Liga dos Campeões, esse momento não tão bom se refletiu. A questão aqui, se o Arsenal perde uma, pode ser um adeus. Então fica esse alerta, porque se os dois favoritos eram Arsenal e Bayern, um começa o mata-mata muito superior ao outro. Então o Arsenal precisa correr atrás. Não estou dizendo aqui que o Arsenal tem que jogar maravilhosamente bem no jogo de volta, porque não é nem tanto agora, era no começo do trabalho, agora não se vê tanto isso, a necessidade do Arteta. Ele já desistiu, já foi para a bola de cobrança de canteio, de cobrança de falta, vai trabalhar na bola aérea, vai trabalhar na bola parada. Mas e quando essa bola não acontecer? E quando defensivamente essa bola for um problema? Então o Arsenal precisa lidar com essas questões. Porque o time hoje em campo não conseguiu criar nada. Muito pelo contrário, uma coisa que eu até entendo o modelo de jogo, mas não aprecio, é ver o Saka, que é um jogador de grandes habilidades técnicas, que tem um potencial de contra-ataque muito bom, tem o drible com força, tem a velocidade ao seu lado, precisa se livrar de uma falta, cobrando de um jeito tosco para ganhar um escanteio. O Arsenal pode e deveria mostrar muito mais do que isso. Mas são escolhas, né? Novamente, não é sobre jogar maravilhosamente bem, mas é sobre ter opções quando essa bola parada não for a opção mais simples de ser alcançada. Bom, eu falei dos ingleses aqui, vamos agora partir para o jogo que aconteceu na França, para o jogo que aconteceu no Parque dos Príncipes, que foi Paris Saint-Germain e Chelsea. Para muita gente esse jogo seria, melhor dizendo, o jogo disputado, o jogo mais difícil de apontar o vencedor, já que o PSG não vive seu melhor momento, né?
acabou de perder para o Mônaco na Liga, não teve a classificação mais fácil também na Liga dos Campeões, briga pela liderança com outros 2 clubes na Ligue 1, e o Chelsea é difícil definir, né? O Chelsea está ali na briga pela Champions, com Liverpool, com Aston Villa, o United hoje eu acho que tem um momento um pouco melhor, coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem. Então é um momento muito confuso, muito de altos e baixos de ambas as equipes. Só que o PSG tem uma questão que pode se apegar mais, assim como foi na temporada passada, que é esperar o momento que o time vira a chave e começa a jogar muita bola. E aconteceu. Demorou para isso acontecer nessa temporada, mas esse dia chegou. Mas não foi tão rápido assim. Tá? Fazendo uma leitura do que aconteceu no jogo, ambos os times tiveram a oportunidade de marcar logo no começo. Muito espaço aberto, os 2 times, apesar de estarem se estudando, acabavam abrindo bastante defensivamente, mas o primeiro gol é marcado pelo Barcola, um gol importante, um gol bonito, que deu força ao Paris Saint-Germain. E com muita comemoração, com muito sorriso do Luiz Henrique. Mas, logo depois, o Chelsea consegue empatar com uma bola passada em profundidade ao lado direito do campo. Malo Gusto entra na área, finaliza e empata em 1-1. Nesse momento, quem me chamava muita atenção do lado do Chelsea era o Pedro Neto. Tá? Posso talvez voltar no nome dele depois até o final do vídeo. Me surpreendeu muito a bola que o Pedro Neto jogou hoje. Não que ele venha mal, pelo contrário. Mas nesse momento que o Chelsea não tem Estevão, a força, a velocidade, a busca pelo contra-ataque do português foi muito importante para o Chelsea ter um mínimo de decência ofensiva hoje. Tá? Ele conseguiu criar chances para o Chelsea, muitas vezes sendo marcado por 2, 3 defensores do time francês. Ainda assim, quem faz o terceiro gol do jogo é Ousmane Dembélé. Dembélé que não vive dos seus melhores momentos, mas pode ter novamente essa virada de ano sendo também a virada de chave individual. Mas essa vantagem não durou muito tempo, porque logo no comecinho da segunda etapa, o Chelsea consegue marcar com Enzo Fernandes. E se eu não me engano, foi numa jogada que envolveu também o brasileiro João Pedro. O 2-2 ele parecia justo, ele parecia bem justo até aquele momento. Só que eu preciso também falar uma coisa. O gol do Malo Gusto, não tanto, mas o gol do Enzo teve falha do Safonov. O gol do Barcola, não vou dizer que tanto, mas o gol do Dembélé talvez podia ter tido também uma participação melhor do Jorgensen. Eu até brinquei com alguns amigos meus falando que a Champions estava, depois que aconteceu o jogo do Tottenham, a Champions estava uma disputa de quem é o pior goleiro da competição. Não que o goleiro tcheco do Tottenham não mereça ainda, mas o que o Jorgensen faz no segundo tempo é de um desastre muito grande. O PSG volta a marcar aos 74 com um golaço do Vitinha, golaço mesmo. Esse português, quando ele vai bem, quando ele tem chance de ataque, é um cara muito decisivo, é um cara muito bom de bola e fez mais um gol na Liga dos Campeões. Depois faz com que vai Kvaratskhelia aos 86 e faz com que vai Kvaratskhelia aos 94, que são gols que dão ao Kvaratskhelia, inclusive, o melhor em campo. Ele nem precisou começar jogando, quem começa é Barcola, Dembélé e Désiré Doué, mas o Kvaratskhelia entra, mete 2 e consegue ser o melhor em campo ainda assim, com uma ajuda do Jorgensen absurda, hein? De não se esticar, de não ir na bola. Ainda teve um gol anulado que ele sai errado, a bola sobe ali e os atacantes do PSG começam a brincar dentro da área. O Chelsea tem uma vida difícil com goleiros, hein? Era o Kepa um tempo atrás. Aí agora é o Robert Sanchez, que pra mim não traz nenhuma confiança. E aí quem joga esse jogo contra o PSG é o Jorgensen, que não só não tem confiança, como não tem experiência. Possivelmente o Rosenior vai atrás de um goleiro na próxima janela, tá? Porque é difícil pro Chelsea, caso queira alguma coisa, ter 2 goleiros de níveis tão abaixo pelo que o clube pede. Mas o PSG vence por 5-2 e praticamente encaminha a sua classificação. Seria injusto se eu comparar jogo a jogo, mas é o mesmo placar que o Atlético de Madrid aplicou no Tottenham, né?
O Chelsea tem uma força, pode tentar com o João Pedro. João Pedro que teve um gol anulado, inclusive, também no finalzinho do jogo. Pode tentar com o João Pedro, pode tentar talvez com o Estevão melhor, né? O Estevão já está há um tempo sem muita regularidade de jogo. Ele teve um problema pessoal há um pouco mais de um mês, sentiu fisicamente um pouco no retorno, não teve condições de começar algumas partidas. Depois o Eusênio mesmo acaba optando por permanecê-lo no banco, até porque o Garnacho foi bem nos últimos jogos ainda desse mês, mas o Chelsea pode tentar alguma coisa por ter um elenco ainda assim superior, tá? E indo para o último jogo desse vídeo, eu vou falar do jogo que eu acreditava que fosse ser o 50-50 das oitavas. Eu imaginava que esse jogo aqui fosse ser o mais equilibrado possível. Antes de falar do placar, que eu sei que você sabe, eu vou colocar aqui as estatísticas. Vou colocar até na minha cara mesmo. Eu vejo que assim, tem um Sporting com uma finalização a mais, tem um Sporting com a posse de bola 51-49, tem um Sporting que jogou. A questão é que o jogo começou bom, com muitas oportunidades para as duas equipes. Vocês podem ver aí o número de finalizações. Não foi pouco. Muitos passes errados, mas que foram sendo acertados depois dos 20 minutos. Só que futebol é gol. E em gol foi 3 de um lado e nenhum de outro. O Sporting criou, tá? Eu não acho dos mais justos esse placar de 3-0 para o Sporting. Mas para o Bodo, essa história magnífica desse time da Noruega, para a festa na Noruega acontecer mais uma vez, e não ser só contra o City, não ter sido sorte contra o Atlético, contra a Inter, contra a Tottenham, contra a Juventus, que foram excelentes jogos dessa equipe, muito organizada por sinal, muito mais organizada do que muito time que eu falei nesse vídeo aqui hoje, inclusive times que venceram nesse jogo de ida. O Bodo mete 3-0 no Sport. E posso chamar a atenção talvez aqui de Kasper Hogg, que fez um baita de um segundo tempo, com finalizações, com gol. Cara, esse Bodo, a gente tem que falar, cara. Isso não é qualquer história, isso não é qualquer time. Não é só um time dando sorte de chegar até ali. É um time muito organizado. Tecnicamente, é um time que sabe o que pode fazer, que sabe pressionar. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse jogo é como o Bodo conseguiu envolver o Sporting na área de defesa do clube português. E o Bodo só tocava a bola e o Sporting só recuava, até que alguma oportunidade de passe era concedida e eles tentavam finalizar. É um time que pouco se afoba. É um time com muita consciência de jogo. E, novamente, tem muito time aí que não tem. Mas, assim, eu posso ter acertado 50-50 nas estatísticas. Só que no placar, a situação... Apesar do Sport fazer uma muito boa temporada, tá na briga da Liga Portuguesa, ter chegado até as oitavas da Champions, a situação para o time em Lisboa vai ser bem complicada, tá? Mas, bom, terminamos aqui os jogos de ida de Champions. O destaque para mim não tem como não ser desse uruguaio, não tem como não ser de Federico Valverde, que fez 3 gols na atual edição de Champions, os 3 contra o Manchester City numa oitava de final. Só no jogo de ida, hein? Mas eu vou ficando por aqui, meu povo. Pedi para você deixar o like nesse vídeo, comentar o que você achou desse jogo, se você já está feliz com o teu Real Madrid, se você está feliz com a história do Bodo, se você está preocupado, seja o teu clube, o City, o Chelsea, enfim. A gente se vê muito em breve. Com certeza vai ter vídeo antes do jogo de volta. Mas eu vou dizer que até breve. Eu vou dizer que eu encontro vocês lá. Não esquece também de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Que agora sim eu vou ficando por aqui. Fui!